Bem, meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Amplificadores Operacionais do gvencino.com.br e hoje nós vamos falar sobre a quarta característica dos amplificadores operacionais, que é a resposta em frequência, também chamada em inglês de bandwidth, com as letras B e W sendo aí a simplificação dessa palavra. O que é a resposta em frequência de um amplificador? Bom, imagine o seguinte caso. Você vai fazer um amplificador, você calculou ele por um ganho de 100. Perfeito. Se você for jogar nele um sinal que tenha frequência, ou seja, um sinal de corrente alternada, você tem que se preocupar com esse aspecto da resposta em frequência. Porque se você calculou ele para ter um ganho de 100, não quer dizer que você vai conseguir ter o ganho de 100 em todas as frequências. Por exemplo, você coloca lá na entrada um sinal de 1 MHz e quer que saia na saída o mesmo sinal de 1 MHz com o ganho de 100. Isso não vai acontecer. Isso porque sempre que eu tenho um sinal de alta frequência, eu sempre vou ter uma perda no ganho que o amplificador consegue trabalhar. Então, todos os amplificadores, eles vão ter uma atenuação do sinal em altas frequências, uma atenuação do ganho, ou seja, uma diminuição do ganho. Então você calculou lá o ganho para 100, projetou o amplificador o ganho para 100, jogou um sinal lá de 1 kHz na entrada, perfeito, ele saiu 100 vezes maior na saída, bonitinho. Mas aí você vai jogar no mesmo amplificador um sinal de 1 MHz de frequência. E quando você vai ver na saída, você vai ver que, o sinal não amplificou 100 vezes. O sinal amplificou menos que 100 vezes. E aí, se você jogar uma frequência maior ainda, por exemplo, 10 MHz, você vai ver que o sinal que saiu pode até ser menor do que o sinal que entrou. Então, às vezes você coloca lá um ganho, uma frequência tão elevada que o seu ganho vai cair abaixo de 1 até, vai ficar 0, alguma coisa. Então, todos os amplificadores eles têm esse problema. Em altas frequências, o ganho máximo que o meu amplificador pode ter é menor. Para exemplificar isso, vocês estão vendo aí na imagem o gráfico da resposta em frequência do TL071. É um amplificador operacional muito utilizado, um dos mais famosos que nós temos aí no mercado. O TL071, ele tem aí uma resposta em frequência, um bandwidth de 3 MHz, vocês podem ver aí. O que significa esses 3 MHz? Quer dizer que quando a frequência do meu sinal chegar em 3 MHz, o máximo ganho que eu vou ter no meu amplificador operacional é de 1 e apenas 1, é o ganho unitário. Ou seja, se o meu sinal de entrada for de 3 MHz, o meu sinal de saída vai ter no máximo o ganho de 1. Não consigo ter mais que o ganho de 1 nesse caso. Vejam aí no gráfico também o seguinte, para um ganho de 100, 10 ao quadrado, o máximo de frequência que eu posso amplificar é de aí aproximadamente 30 kHz. Então vejam que se eu tenho um sinal de 30 kHz, o ganho máximo que eu posso ter para ele é de 100. Posso ter ganhos menores que 100, posso ter um ganho de 100. Nunca vou conseguir ter um ganho maior que 100 nesse modelo de amplificador, caso eu queira amplificar um sinal de 30 kHz. Um aspecto interessante do bandwidth, a resposta em frequência dos amplificadores operacionais, é o seguinte: a resposta em frequência ela vai ser igual a o ganho do amplificador, o ganho de tensão, vezes a frequência máxima que eu posso ter no sinal. Então, por exemplo, imagine aí o amplificador operacional 741. De acordo com o datasheet, a resposta em frequência do 741 é de 1 MHz. Então, o BW dele é a frequência de 1 MHz. O que isso quer dizer? Quer dizer que o ganho desse amplificador vezes a frequência máxima sempre vai dar 1 MHz. Por exemplo, se o ganho for 1, se o ganho de tensão for 1,
qual é a frequência máxima que multiplicado por 1 dá 1 MHz? Claro, 1 MHz, já que 1 MHz vezes 1 vai dar 1 MHz mesmo. Então, 1 MHz eu posso ter o quê? Um ganho máximo de 1, nunca maior que 1. Fazendo outro exemplo aqui, para o bandwidth de 1 MHz, se eu tiver um ganho, ou se eu quiser ter um ganho de 5 no meu amplificador, qual é a frequência máxima que eu vou conseguir? Então, é só eu fazer a conta aqui. 5 vezes quanto? Que vai dar 1 MHz. Então, nesse caso aqui, eu vou ter 5 vezes 200 kHz. Ou seja, isso quer dizer que para um ganho de 5, a frequência máxima que eu consigo ter nesse amplificador com bandwidth de 1 MHz, a frequência máxima é 200 kHz. Então, com ganho de 5, eu posso amplificar sinais de até 200 kHz. Abaixo disso, ok. Acima de 200 kHz eu vou ter perdas, vou ter atenuação e o ganho não vai ser mais de 5. Então, essa noção do bandwidth é muito importante para quem trabalha com sinais de corrente alternada e sinais aí de alta frequência. A maioria dos amplificadores operacionais hoje tem uma largura de frequência, uma resposta em frequência muito elevada. Então, o real hoje é que nós tenhamos aí acima de 1 MHz. Ou seja, muito alta, uma frequência muito alta, embora, claro, para certas aplicações 1 MHz é até baixo. O ideal, qual seria o ideal? O ideal é que eu tivesse frequências infinitas, ou seja, eu posso colocar lá a frequência, qualquer frequência, e ele não vai ter perda no ganho. Então, o ideal seria infinitos hertz. A resposta em frequência ideal, caso tivéssemos um amplificador operacional ideal, perfeito. O CA3140, que é outro amplificador operacional clássico, ele tem aí um bandwidth, uma resposta em frequência de 4,5 MHz. Então vocês podem ver aí no datasheet e também no gráfico que ele consegue trabalhar com uma faixa de frequências acima do 741, que como nós vimos é de apenas 1 MHz. Isso tudo você encontra, claro, na folha de dados, no datasheet do componente. Então é isso, pessoal. Eu aposto que muitos de vocês nem sabiam que eu tenho perda no ganho caso a frequência do amplificador seja muito elevada, e eu tenho que calcular pela fórmula que eu mostrei para vocês, para saber qual é a frequência máxima que eu posso ter para um determinado ganho, ou também qual é o ganho máximo que eu posso ter dado uma certa frequência, e dessa forma eu consigo projetar melhor os meus amplificadores sem ter essa surpresa de o sinal de saída sair muito abaixo do que eu esperava. Então, se você gostou dessa aula, não deixe de dar um gostei, de deixar o seu comentário e eu vejo vocês na próxima. Muito obrigado, tchau!